Olá pessoal, boa noite. Tudo bem? Bom revê-las, Regina. Tudo bem, Regina? Como é que você tá? Boa noite a todos. Já já a gente vai começar a conversa com a Caçula Correia, que é educadora, diretora pedagógica do Colégio Santos Jorge. Boa noite, Caçula está entrando. Vou chamá-la aqui para participar com a gente. Boa noite, Tércio. Boa noite, Telmo. Olá, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Família, tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. E você? Também, todos inteiros aqui, né? E Isso que a gente importa, tá, né? e agora tá no momento mais delicado, talvez, né? A gente tá chegando aí no momento do todo mundo fala que o auge tá chegando, mas É, acho que agora tá bem sério aqui o lance. verdade, verdade. Tá me É, ouvindo bem? tô te ouvindo bem, acho que todo Tá, mundo também, o pessoal começando a entrar. legal. E, bom, gente, a Caçula Correia, ela é diretora pedagógica do Colégio Santos Jorge, que fica no Recreio. É na Glaucio Gil, que número que é ali? Não, Genaro de Carvalho, Renário de Carvalho, dois 2638. cruza ali, 2638. É, Eu tenho um grande carinho e respeito pelo pai dela, né, o Telmo, e pelo Tércio também, né, que é da família. meu tio. Será que ele tá aí? Eu não vi. Tá, eu vi ele entrando aqui também. O Tércio é uma Ah, pessoa que eu tenho o maior carinho e respeito, que no período que meu pai estava lá com o mandato, ele sempre esteve muito próximo, né, do meu pai e tudo, e foi uma pessoa que verdade, nos ajudou muito já, contribuiu muito com a gente. verdade. E Meu pai me através, contou. ele foi uma pessoa assim, que sempre esteve perto e assim, sou muito grato por tudo que ele já fez pela gente. E o Telmo foi apresentado por um amigo em comum, que é o Carlos Cime, né? E eu fui conhecer o colégio e tudo, e a gente foi se entrosando. Então, no ano passado a gente Conheceu lá, é muito participou legal, né? exatamente, né? O Conhecemos evento de. funcionários, né? Exatamente, estava bem cheio, né? O evento. 25 anos de colégio, não Vinte foi e cinco isso? anos, 25 anos. Foi vinte e muito cinco anos de emocionante. colégio. Você tava lá, né? Foi, com certeza. Questão de participar. Seu pai e o colégio, né, fizeram jus à medalha Pedro Ernesto, com todo louvor. E é isso. Verdade. Sei que vocês têm contribuído bastante para a educação, para a formação de muita gente, né? Como é que, Verdade. Caçula, vamos lá, a gente está assim, numa semana que muitos assuntos com relação à educação vieram à tona, a gente vai até falar depois Uhum. mais especificamente do Enem também, Uhum. mas o que a gente, assim, que motivou a gente a tentar fazer essa conversa é porque no início, né, na pandemia, quando começou a Uhum. pandemia, os primeiros decretos falavam que vamos parar as aulas por cerca de 15 dias. 15 dias, isso. Daqui a pouco esses 15 dias se transformaram em um mês, né? É, E agora ninguém sabe mais quando é que volta. é, É. Então, assim, ficou todo mundo verdade. no início meio perdido sem saber, e agora a gente está vendo que a coisa é Verdade. séria e não, assim, não dá para você ter uma perspectiva de que daqui a 15 dias volta. A gente não É, sabe ainda, pode demorar mais, né? é, Então, assim, é para começar, verdade. queria que você assim, fizesse uma rápida apresentação do colégio, né? Que o colégio ele tem ensino infantil, fundamental e médio. Isso, todos os segmentos. Ano passado nós fizemos 25 anos, né, como estava lá na nossa festa. Sobre a nossa gestão, minha e do meu pai, nós estamos lá há 17 anos e tem sido, assim, um tempo de muito crescimento. Nós crescemos junto com o Recreio dos Bandeirantes, a gente apostou nesse bairro, né, que ainda era muito novo na ocasião, a gente, né, viu ali as ruas sendo povoadas, as pessoas chegando nesse bairro, e isso é muito legal. A gente crescer com o DNA do bairro. E quando a gente chegou ali, era só uma escola de educação infantil, com o ensino fundamental 1. E você conhece meu pai, né? Então ele foi, mete a cara e vai. Dizem que eu pareço com ele, não sei. Então a gente não tem muito medo dessas coisas. O que a gente tem é uma grande certeza de um legado que a gente quer deixar, né? Por meio da educação. Então isso é uma certeza, é um propósito na nossa vida. Quando a gente descobre isso, a gente passa por muitas dores, mas a gente tem um alvo, né? E aliado a isso, trazendo um pouco para o que a gente está vivendo, Rafael, o que você falou foi algo realmente que aconteceu, né? Primeiro momento, a gente teve um decreto de 15 dias, antecipação de férias de julho, e a gente achou que fosse ficar por ali, né?
porque às vezes, o brasileiro, especificamente o carioca, ele tem essa característica de deixar ver, vamos ver o que vai acontecer, né, isso tudo e tal. Então, a gente lá na escola, a gente já entrou com um plano de ação porque a gente já entendeu que o buraco era mais embaixo, né? Por pesquisar, por ter acesso Sim. um dos nossos coordenadores hoje faz mestrado em Portugal e já ia nos dizendo, olha, tá isso, tá assim. A nossa escola ela é afiliada à Pearson, que é uma empresa mundial, então a Pearson Europa já falava como é que estava na Itália, então a gente já tinha um cenário previsto, né? E começamos a trabalhar através de uma plataforma, deixamos engatilhada uma plataforma de ensino virtual, de ensino à distância, e logo depois foi homologado esse decreto que autorizou as escolas em caráter especial a trabalhar dessa forma. E desde então, Rafael, tem sido assim um grande desafio, sabe, para todas as partes. Como eu já falei com você um pouco mais cedo. Só para a gente ter uma ideia, pode falar. Hoje quantos alunos vocês têm na escola? Hoje a gente atende aproximadamente 700 alunos. E 700 famílias, né? Que multiplica pelo menos por 2, é verdade. E aí o nosso maior desafio é atender, porque o nosso DNA é muito forte na questão do acolhimento. E é um grande desafio você acolher através de uma tela de televisão. Uma coisa é a gente sentar numa mesa, Rafael, eu e você, a gente conversar, eu te falar quem eu sou, você falar... Outra coisa é aqui. Então, o nosso grande desafio é atender essas 700 famílias da maneira, olhando no olho como a gente atende lá na escola. Porque eu estou todo dia na escola, meu pai está todo dia na escola. A gente faz daquilo a nossa engrenagem mesmo de vida. Então, é um grande desafio atender essas 700 pessoas. Né? Imagino. Quando veio a pandemia, então, vamos lá. Tá. Veio, além dos decretos dos primeiros 15 dias, como você falou, você achava que vamos substituir pelas férias de julho, a gente antecipa as férias e depois segue o jogo, beleza. Mas começou a ver que não ia ser assim, você mesma falou que já tinha contato, até porque se a gente acompanha, quem estava acompanhando o que estava acontecendo nos outros países aí fora, a gente sabia que provavelmente não iria ficar só naquilo. E o Brasil, como já tem um histórico enorme com falta de planejamento, falta de cuidado, a gente já devia imaginar que quando estourasse não ia ser fácil para lidar com tudo isso. Né? Muito difícil. E quando de repente veio a pandemia, parou a aula, né? Quais foram assim, as primeiras reações de vocês, com os profissionais, com os professores? O que veio na cabeça naquele momento ali? Para a gente tentar se colocar um pouquinho no lugar de vocês e dos outros educadores, né? Dos outros educadores que devem estar... tá bem difícil, né? Então, na verdade, a nossa maior preocupação foi acolher os professores, né? A gente fez uma reunião com os professores, dissemos, olha, a gente está junto, porém a única forma que nos sobrou é essa, para não fazer a educação do nosso país parar. A gente precisa lutar. O que a gente vai fazer? Né? Reunir com o meu time e aí a gente, né, juntos, nós traçamos várias estratégias e decidimos, então, aplicar as aulas online, mesmo elas ainda não estando homologadas. Se o governo depois fosse aceitar ou não essas aulas, a gente quis com que a educação não parasse, sabe? Então, a gente já começou a oferecer aulas por meio da nossa plataforma. Nós desenvolvemos uma plataforma em aproximadamente uma semana, foi um tempo recorde. Então, foi muito rápido mesmo, uma semana. Foi muito rápido. A nossa escola já tem uma característica muito grande da tecnologia, né? Mas ainda assim, a escola que estava preparada, eu vou te falar, Rafael, não estava preparada, sabe? Lidar com a emoção, porque o professor também é um ser humano, ele também está vendo a notícia ruim, a emoção dele também está aflorada, ele tem um marido, às vezes o pai, a mãe que vai para um hospital, que volta, né? Eu tive professor dando aula com sintoma da Covid, e ele falava para mim, não, Caçula, não posso deixar essa engrenagem parar, não posso perder esse vínculo com esse aluno. Então, assim, o primeiro passo foi esse, desenvolver uma plataforma. E aí, logo depois vieram os decretos e aí autorizaram, né? As aulas são ministradas, então, por uma plataforma de vocês ou é pelas clássicas que estão sendo utilizadas pelo Zoom, pelo Google Meet? Como é que está sendo feito, então? Então, a gente usa uma plataforma que a gente chama de Java. Ela é uma plataforma muito, muito, muito parecida com a do Google, que o Estado está usando e as outras, muitas escolas estão usando.
Porém, ela é uma plataforma que me dá uma possibilidade de padronização, me dá uma possibilidade, uns gráficos posteriores, porque daqui a pouco a Secretaria de Educação, né, já está fazendo algumas solicitações, porque eles também querem ter esse controle, como que esse aluno está assistindo a aula, ele está frequentando essa sala de aula virtual, como que a escola vai controlar isso. Então, a gente dá aula gravada por essa plataforma, né? A gente já tem um aplicativo próprio da escola, que as famílias comunicam, e recorremos às redes sociais, assim, sabe, nesse momento, assim, ao WhatsApp. A gente fez grupos com todos os pais, e tentando dar a melhor cobertura, né? A gente tem algumas aulas são pelo YouTube, o professor fala ali pelo chat com o aluno, e assim a gente foi se adaptando, Rafael, cuidando muito, assim, da saúde emocional do professor. Não sei se tem professor na live, então eles vão entender o que eu estou falando. Assim, a gente está vivendo um momento muito difícil e às vezes pouco valorizado, né? Eu sempre falo que na televisão deveria aparecer o ministro da Saúde, do lado dele deveria estar o ministro da Educação, falando, olha, está acontecendo isso, mas professor, calma, trazendo para a gente uma diretriz, né? Porque a gente faz uma contagem regressiva sem saber quantos dias faltam. E isso é muito angustiante. É verdade, assim, eu não quero aqui entrar no mérito da política da coisa Claro, lá, mas a gente está no momento que vê as lideranças principais batendo cabeça e é ruim para todo mundo, né? Que a ponta aqui é todo quem mundo. sofre, não tem jeito. Fica complicado e difícil. Assim, você tem o ensino infantil, o fundamental e o médio. Então você tem as formas diferentes de lidar com os alunos, o ensino infantil, os pequenininhos, né? O fundamental que está ali mudando ali de pré-adolescente, criança para pré-adolescente e adolescente, e o ensino médio que já são aqueles que já estão um pouco maiores, né? E cada um tem assim um perfil de aula. Como é que foi lidar com os professores de cada segmento, né? Preparar os três tipos, como é que está funcionando esses três tipos de abordagem em casa, né? Como é que foi como foi essa abordagem com eles, com os alunos e com os pais, né? Como é que está sendo essa Na verdade, eu falo o seguinte, o vínculo com a sua equipe, se foi formada na pandemia, você está lascado, né? Mas se você é um gestor, que você já tem um vínculo com a tua equipe, né? E que as pessoas conhecem o seu coração, fica mais fácil, né? Eu posso dizer que eu fui muito privilegiada, né? A gente teve muito apoio dos nossos professores, assim, eles chegaram, entenderam a situação, a gente falou, olha, é o que a gente tem, é a educação que pode acontecer. Tudo bem se a gente fizer um grupo do WhatsApp, expor o seu telefone pessoal com todas as permissões, eles foram aceitando, foram se adaptando. Então, assim, por isso que eu não canso de exaltar nessa live, assim, os professores, porque para eles está sendo muito, muito puxado. É uma forma totalmente nova e ninguém deu a ele tempo, né? Não tem opção. Ou é isso, ou você não é mais professor no Brasil. O que você quer, né? Então, assim, foi bem doído. Mas, graças a Deus, está indo... Agora está melhor. Bem, eu acho que como professor a gente sabe, todos nós somos gratos aos professores, porque o que a gente segue depois, né, a carreira que a gente escolhe seguir, tem muita influência de professores que nós gostamos na época do colégio. Então, o comprometimento deles, a gente sabe que são comprometidos, e isso é que talvez tenha feito com que nessa pressão, que não deixou de ser um momento de pressão, a gente precisa colocar as aulas para os alunos, né? E essa pressão fez com que todo mundo tivesse que se virar ali, se adaptar. E sabe, Rafael, nem só a rede particular, assim, eu fiz parte da rede pública, eu tenho grandes amigas, né? Numa época da minha carreira eu decidi, optei por ir atrás do meu propósito, né? E pedir desligamento do meu cargo, mas as minhas amigas que permaneceram, eu vejo nelas a ser incansável. Olha, o meu aluno não o dado dele não baixa um vídeo do YouTube, eu vou mandar pelo WhatsApp, eu vou mandar um vídeo baixado, eu vou mandar só a tarefa. Então, assim, realmente, a forma como todo esse corpo está trabalhando, independente do que tem, de tentar fazer chegar na comunidade também, isso é muito louvável, é muito legal. Só para te dizer aqui, tem uma amiga minha, Flávia Rezec, que está aqui assistindo a gente aqui na live. Ela é diretora de uma escola municipal, que é a Escola Municipal Rio de Janeiro, que é uma escola que fica ali entre o Caxambi e o Jacarezinho, numa área complicadíssima. E é uma escola que
E é uma escola que tá sempre bem, né? Está sempre levando prêmios, mesmo com todas as Sim. dificuldades, porque com Aham. certeza a diretora e todo o corpo docente ali, todo mundo, assim, com certeza dá o sangue e o comprometimento. Então a Verdade. Flávia é uma querida, uma amiga, uma super diretora, professora que está sempre aí presente junto com a gente e assim, eu tenho o maior carinho, o maior Legal. respeito por ela. Esse ano eu fiz aí o pedido, o requerimento para entregar a Pedernest para ela por todo o merecimento. Não consegui entregar porque veio a pandemia. Eu não pude fazer ainda o evento da entrega. Mas, Flávio, você saiba que assim que tudo isso passar, a gente vai ter oportunidade de fazer, né? O E Flávia, evento. vai lá no Colégio São Jorge também. Vou ter muito prazer de ir na sua escola também. É. Uma outra menina, Glorinha, hoje é minha assessora, né? Tem alguns assessores que são professores, ela foi também diretora de escola municipal, então tem uma galera que está aí bem É. interessada e envolvida. E assim, como é que foi lidar também com relação aos familiares, né? Dos alunos? O envolvimento dos parentes, das famílias, dos pais. Como é que foi É. essa primeira aceitação, o É. primeiro entendimento com eles? É. Olha, eu acho que esse foi o nosso maior desafio, né? Com os alunos ali a gente domina, mas na verdade, quando a gente fala de empatia, né? A gente fala de ter empatia com o professor, tem que ter, mas vamos tentar também ter empatia com a família, né? A gente sabe que a disposição familiar ela mudou. E esse pai também, inclusive eu estava vendo uma pesquisa que o brasileiro, ele dentro de um ranking mundial, ele está lá embaixo em termos de envolvimento da aprendizagem dos seus filhos e fazer dever de casa, aquelas coisas, né? Então, assim, esse brasileiro que está lá embaixo no ranking, ele agora só tem ele para fazer tudo com seu filho, né? Então, esse foi um grande desafio, muito grande mesmo, assim, Rafael. Por mais que a gente tenha 80% de elogios das nossas famílias, mas existe sempre uma inquietação, sabe? O que a gente pode fazer para melhorar? Vocês tá me ouvindo? Para mim aqui parou. Eu mexi aqui, vamos ver se fica melhor. Eu não sei se é o meu ou se é o seu. Vamos lá. Agora, Continuar. pra mim Desculpa. tá bom. Nada, que isso. Então, como eu estava falando, foi o nosso maior desafio, né? O pai da educação infantil, ele é um pai que a gente tem que realmente trazer muito para perto, né? Porque educação infantil é vínculo. Então, a gente tem um plano e uma rotina onde as nossas professoras fazem videochamadas, além das aulas, semanalmente com o aluno, né? Para ver, enfim, contar como é que foi o dia e tal. Fundamental 1 tem sido o grande nosso sugador de energia, porque é um É, aluno que ele é pequeno, né? Ele precisa da mãe do lado, mas essa mãe agora tem que fazer tudo dentro da casa, lidar com o filho, lidar com o seu companheiro, ou enfim, com a disposição familiar. Então, a gente tem que analisar dentro desse quadro que a gente está vendo 3 aspectos. O professor que está sofrendo demais, né? Que está lutando. A família que está fazendo algo que ele nunca, às vezes nunca fez, né? E começa a ver coisas no filho. Por exemplo, eu recebi uma mensagem que foi muito linda de uma mãe, que há muito tempo a gente conversava com ela sobre uma dificuldade do filho e ela falava, não, mas meu filho é muito esperto, não, isso aí é fácil. E ela fez esse trabalho, ela me mandou uma mensagem e falou assim, Caçula, você tinha razão, meu filho precisa de ajuda. Então, assim, eu acredito que de todo caos vem a ordem. A gente vai colher bons frutos de relacionamento com as famílias, mas agora a gente ainda está no processo, no deserto, está doendo, né? A gente às vezes recebe, se tem professor na nossa live aqui, eles vão saber, às vezes eu recebo mensagem 10 horas da noite, 11 horas da noite, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, e a gente tem que começar a se policiar também, né? até porque hoje, assim, eu tenho um filho de 11 anos, ele está no 6º ano, está começando o Fundamental 2, né? Aham. E o que eu vejo desde que ele desde que ele passou do infantil para o Fundamental 1, 2, 3, e com essa coisa toda do WhatsApp, dessa interação Aham. via WhatsApp, pelo que eu vi, foi normal começar a ter um monte de grupo de pais, né, das várias turmas, e são grupos que
assim, são frenéticos de informação o tempo todo. Frenético. Então, se já no presencial, esses grupos frenéticos já acontecem. Já devia ser uma situação de, né, a todo momento, não, vou falar com a diretora, vou falar com a coordenadora, vou falar com o professor, alguma situação. A impressão que me dá é que nos colégios, nesses últimos 2, 3 anos, essa relação dos pais com os grupos de WhatsApp e tendo que falar com a coordenação do colégio, com a direção do colégio, isso ficou uma coisa muito mais frequente, mais desgastante no sentido de que toda hora tinha que se fazer ali presente para tentar explicar qualquer dúvida e tudo. Né? E nesse momento agora... O sexto ano é um desafio, né? Porque ele ainda é dependente de você, ainda não sabe, né? Eles são muito bons no celular, mas você pede para mandar um e-mail, eles não sabem. Exatamente, exatamente. O meu filho sabe fazer tudo quanto é joguinho no telefone. Joga tudo. Quando foi ligar o notebook, para ele o notebook era uma novidade. Né? Um laptop, um notebook era uma novidade. Até ele ver o e-mail, como é que funciona e tudo, ele tinha uma dificuldade que na nossa época a gente soube lidar bem com isso. Verdade. Não, mas isso é uma verdade. Por exemplo, citando, né, os meus filhos aqui em casa, eles já são grandes, então eu não preciso ficar, quer dizer, né, eles crescem, mas a gente tem que olhar o tempo todo, né? Mas eles já não dependem de mim para fazer. Outro dia eu estava até conversando com umas coordenadoras que estavam falando isso. Se os meus filhos, nesse tempo que eu estou trabalhando demais, dependessem de mim, tava lascada, porque eu não ia dar conta mesmo. Então eu entendo essa família, eu entendo essa mãe. Porém, o que a família também tem que entender é que é a única forma que existe agora, né? A escola não parou porque ela quis. A gente às vezes recebe umas mensagens meio desaforadas, mas a gente não está em casa porque a gente quer. A gente está devido a uma pandemia. Mas eu acho que agora as coisas estão muito mais acomodadas, viu, Rafael? O EAD está homologado, agora ele é validado, vai valer como dia letivo. Inclusive, hoje eu estava reforçando o plano plano pedagógico que a Secretaria de Educação está fazendo essa fiscalização nas escolas. Então, eu tenho boas perspectivas. Entendi. Eu tava, assim, até foi bom você entrar nesse assunto, então, da legislação, né? Que no início ficou aquela dúvida. Como é que vai ficar se eles vão meio que homologar o EAD? Porque algumas escolas e tudo usam para algumas atividades, mas agora ficou meio que obrigado a fazer esse uso, né? Durante um bom tempo. Né? Então, como é que ficou essa situação em relação ao ensino à distância? Se realmente, né, vai ser homologado o ano letivo... Vamos tocar assim com o que dá, né? E essa adaptação. E, assim, a gente não sabe do prazo. Também não tem... o que muita gente às vezes pergunta, mas aí não vai dar tempo de acabar até novembro, dezembro. Mas o ano letivo, talvez, dependendo da evolução ainda dessa pandemia, pode se estender até, de repente, o início de 2021. Né? Isso pode acontecer. A gente não tem ainda esse calendário, mas o que a gente tem, Rafael, que, assim... eu sempre falo isso para os meus pais de alunos, para meus colaboradores. A gente tem, pelo menos, uma coisa boa que tem funcionado esse ano, que é a questão da BNCC aprovada, de termos uma base nacional curricular. E essa base, ela nos possibilita como é que eu vou te explicar? O ensino, alguns conteúdos, eles são aspiralados, ou seja, eles vão crescendo. Né? Não é uma coisa, meu filho está no segundo ano, teve a pandemia, acabou o segundo ano. Não é. Esse conteúdo ele vai voltar no terceiro, ele vai voltar no quarto, pelo menos o principal dele. Então, assim, toda perda que tiver agora, obviamente, o professor ele é um especialista. Ele vai saber dosar o que realmente importa, né? Vamos dizer que a gente só volte em agosto, que a gente tem um ano letivo de agosto a dezembro ou até janeiro. Estou dando hipótese, né? Sim. Ele já fez as aulas EAD. O professor vai retomar o que for principal, vai saber otimizar esse currículo, porque o currículo nacional, na verdade, ele não existe. O que a gente tem é uma base, né? Não tem um currículo, tem que fazer isso. A gente tem aprovado agora, no início desse ano foi aprovado em São Paulo, provavelmente vai ser um currículo parecido no Rio de Janeiro, mas a gente ainda não tem. O que a gente tem é uma carga muito inchada. Então a gente sabe que o Brasil é onde tem uma carga horária, uma carga de conteúdo muito mais inchada do que qualquer outro país. Então, assim, a professora vai saber a escola que seu filho está, vai saber otimizar esse conteúdo dentro de um tempo, entendeu?
Então, assim, o que eu posso dizer para os pais que estão aqui é para ficarem tranquilos, né? Eu acho que o maior dano ainda é essa criança, Rafael. Eu acho que ninguém está falando dela, sabe? A Uhum. gente fala do professor que está ralando pra caramba e estamos mesmo, a família que está surtada, que está precisando de ajuda. Mas e essa criança que foi arrancada da rotina, que foi arrancada da sua professora? Ela estava na escola na quarta, na quinta, não pôde entrar, né? Que viu seus amigos indo embora, que perdeu todos os seus relacionamentos sem ser escola, sem ser sua avó, o seu tio. Então, essa criança precisa de tranquilidade, ela não precisa de um currículo inchado nesse momento. Ela precisa ter sabedoria, ter contato com o professor, manter o vínculo com seus amigos. A professora passou 5 trabalhos da escola, você deu conta de fazer com seu filho 3, está tudo bem, ninguém está correndo, ninguém está numa competição, ver qual filho vai sair mais esperto da pandemia, ou se qual filho vai sair aprovado, né? Então, assim, são muitas coisas que cercam a educação, né? Não só conteúdo. Isso pode ser um pouco da pressão dos pais, porque talvez na época nossa em que estávamos nos colégios, muitos colégios preparavam para as provas, para o vestibular, visando as provas, né? No ensino fundamental você tinha ali, quando chegava na época, era a 8ª série, você tinha aquelas provas ali de concurso, sei lá, Cefet, Federal de Química, Colégio Naval, tudo isso. Aí ia para o ensino médio, aí você tinha aquela pressão de, não, tem que passar no vestibular. Então, aquela coisa de ter que jogar o conteúdo inteiro, a gente meio que se acostumou, talvez, com isso. Os pais tenham se acostumado com isso e acham que agora, talvez, tenha que ser um caminho parecido. Tem essa... Assim, acho que isso é algo para se fazer uma reflexão, né? Então, os pais têm que ficar mais tranquilos, porque agora a importância maior é formar um cidadão. O Enem mudou de perfil. Não é igual vestibular mais. Exatamente. Como que teu filho vai passar por essa pandemia doente ou saudável? Né? Não estamos falando do corona agora, do Covid, estamos falando da emoção dele, saudável, né? Porque às vezes os nossos filhos, eles são vistos pra gente como troféus, né? E eles não são os nossos troféus, eles são os nossos filhos, né? Que têm as suas limitações, que têm os seus desejos. Então isso é muito difícil, mas também cabe a gente, né? Quanto escola, fazer a nossa parte. Falar isso pro pai, olha, tá fraco pro seu filho, mas pro amigo dele não tá, ele tá dentro de uma faixa etária, você fica tranquilo. Então isso tudo vai muito como a escola também se posiciona. Se a escola também leva tudo muito a ferro e fogo, ou é isso e tal, ouvir as partes, sabe? Eu tive uma experiência muito bacana com a turma do 2º ano, que na primeira semana do 2º ano dos pequenos, eles têm 7 anos, né? Então, na primeira semana, a gente botou o pé no freio e as mães queriam mais trabalho. É impossível. A escola não pode dar só isso, eu não pago para isso, porque eles vinculam ao dinheiro, sabe, Rafael? E isso é muito dolorido, porque a pedagogia não tem preço. Qual é o preço da aula? Eu não sei, né? Existem valores, o preço eu não sei. Então, assim, bota mais, não sei o que, a gente, não, vamos fazer assim, aumentamos um pouquinho, passou uma semana, elas já não estavam dando conta mais, tira isso. Então, elas não sabem o que querem. Então, é a escola que tem que ter um currículo estruturado e oferecer isso, né? Exatamente. Alguém perguntou aqui sobre, o EAD pode, é regulamentado? Sim. A lei de diretrizes básicas, né, tem lá um dispositivo que, em situações, acho que de urgência, emergência... Nem está na LDB, Rafael. Ela foi um decreto mesmo, que enquanto a pandemia durar, a modalidade de ensino domiciliar, tá? Muita gente confunde domiciliar com homeschooling, não é, né? São coisas diferentes. Então, assim, o que a gente tem é, enquanto durar a pandemia, as aulas online estão valendo, elas são dadas, né, como aula dada. A dificuldade serão as escolas que não têm, talvez, a possibilidade de ter se preparado para isso, né? Essas vão ter que repor, no caso, presencialmente, essas aulas. Aí é que tem o risco do ano letivo se estender para depois, até do ano de 2020, né? Tem essa situação também. As maiores dores estão nas escolas públicas, né? Isso aí as maiores dores. Acredito que as escolas particulares, elas, de uma certa maneira, estão oferecendo alguma coisa. Né? Nem que não estou fazendo vídeo, mas eu estou mandando um trabalho, estou falando pelo WhatsApp, enfim. Mas as escolas públicas são quem mais sofre nesse momento. Os dados que a gente viu aqui na Secretaria de Estado de Educação, se não me engano, tem aí quase 20% de alunos que estão com dificuldade de conseguir ter acesso às aulas online nesse período.
né? E ficou aquela dúvida se como é que faz com o ano letivo, né? Então, complicado. E assim, falando da legislação, obviamente vem alguns questionamentos, né? Vamos falar agora assim, uma coisa que todo mundo começou a comentar. Com a pandemia, muita gente deixou de trabalhar, não pôde trabalhar, fechou comércio, fechou... pessoas ficavam desempregadas, quem é autônomo liberal também teve uma queda aí na sua renda e tal. Aí começou a pipocar um monte de projeto de lei, em tudo quanto é casa legislativa, seja a nível municipal, estadual ou federal, começando a tratar de redução de mensalidade, como é que isso fica, né? E assim, a primeira impressão que eu tive, pelo menos as propostas que eu vi mais próximas da gente, tanto no município quanto na Alerj, né, no estado, foram com relação a fazer um corte linear de um percentual, assim, 30% de corte para todo mundo. Desde já eu já falava, olha, teve gente que realmente teve uma queda, mas teve gente que está ganhando a mesma coisa, ou que está ali, né, não teve nenhum tipo de dificuldade com relação ao salário, ou qualquer vencimento que tem. Já acho de antemão que um corte linear é errado, porque você não pode igualar as pessoas em uma situação diferente, não seria justo. E, ao mesmo tempo, a escola também não deixou de prestar o serviço. Né? Ficava essa dúvida, mas aí a mensalidade, não, você tá, o contrato de prestação de serviço, ele é o ano. Porque você vai pagando dividido mês a mês para ficar fácil. O ideal, certo, né, seria pagar logo tudo de uma vez e tudo, e fazer. Então, como é que você está vendo assim, essa situação de alguns pais, outros? Tem colégios que simplesmente falam, aqui a gente não vai ter como diminuir. Né? Isso aí. Outros estão fazendo caso a caso, que, se não me engano, está sendo até uma orientação dos próprios PROCONs. Muita gente começou a procurar o PROCON para saber, olha, eu quero ter o direito de ter ali a redução e tudo. E o PROCON mesmo está sinalizando, não, vai fazer a negociação, vai para a mesa de negociação, porque cada caso é um caso e não dá para a gente formatar uma coisa linear para todos, porque está errado, né? Como é que está sendo isso assim, com vocês todos? Né? Ainda mais com uma escola com 700 alunos. Quando isso tudo começou, né, logo na pandemia, que a gente viu essa PL, esse projeto de lei, eu entrei em contato com esse deputado, né, perguntei, e a gente conversou um pouco, e ele me falou sobre os pré-requisitos para ter acesso. Esse é um dos casos, tá, Rafael? Para você ter uma noção, até semana passada a gente tinha 11 mil PLs em Brasília sobre redução de mensalidade. Então, assim, é muita gente querendo uma fama nesse momento, sabe? Infelizmente, aparecer nesse momento. Eu tenho um amigo, Caçula, que fala o seguinte, olha, todo domingo, toda segunda-feira eu me preocupo, ele é do ramo de bar e restaurante. Porque se no Fantástico de domingo sai alguma matéria falando de alguma coisa que tem alguma relação com o nosso setor, na segunda sempre tem um deputado que mete um projeto de lei lá que é para detonar tudo. Aquele que quer ganhar a fama da matéria, mas na realidade, na prática, é inviável, né? Então, acredito que isso esteja acontecendo também agora. Verdade. E aí, mas essa aqui aconteceu especificamente no Rio de Janeiro, eu entrei em contato com ele, a gente conversou e ele começou a me explicar. Inclusive, a família dele tem escola, né? E ele começou a falar, olha, Caçula, tem isso, mas existem essas e essas... porque a mídia bota só o interessante, né? 30% que eu acho que ele pedia, né? Não foi aprovado, enfim, não passou, vai ter ainda uma segunda votação. Mas ele falou, Caçula, é para quem não tem bolsa nenhuma e é para quem está adimplente. Agora, Rafael, eu não sou do financeiro. Me fala tudo de aprendizado, mas não me pergunta quanto que custa uma coisa. Mas assim, um cara que é adimplente e que não tem desconto, se precisar de ajuda, você não vai dar? É claro que você vai dar. O teu bom senso, como um empresário da educação, não vai te favorecer. Claro, você nunca deveu, você sempre esteve com a gente, vou te ajudar, é óbvio. Acontece que aquilo que você falou, né? Lá na escola, o que a gente adotou? A gente deu 20%, mesmo não tendo esse custo reduzido, tá? Pelo contrário, a gente está tendo um custo muito maior. Porque a gente contratou uma produtora, porque para as professoras de Fundamental 1, elas dão aula numa qualidade melhor, né? Eu não posso exigir que o professor tenha um telefone de última geração. Sim. Né? Enfim, a gente fez isso. Contas de consumo básico não abaixaram, você sabe, eles fazem pela média dos 2 últimos meses e não abaixou. Inclusive, sobre isso, só para fazer um parênteses, eu fiz até uma fala minha no vídeo, falando mais da SEDAI, porque tem relação com o Estado, mas a Light está fazendo a mesma coisa, né?
Uhum. porque eles não podem fazer essa medição pela média com os estabelecimentos fechados. Né? Fechados. Então, até conversei com um deputado amigo meu, que é o Caiado, ele está tentando lá ver se, junto a Aham. SEDAI, o governo do estado, se consegue ter uma mudança no sistema realmente de medição. Os casos pontuais de comerciantes ou estabelecimentos que vieram procurar, a SEDAI está resolvendo caso a caso. A SEDAI, como ainda é uma empresa pública, a gente consegue ter assim, um acesso, uma conversa mais fácil, um diálogo mais fácil do que com a Light, por exemplo, que aí depende da ANEEL e aí é um parto, né, para conseguir resolver as coisas. A gente está, então, com relação à SEDAI, a gente está até conseguindo, já fico aqui até à Aham. disposição se Ai, que quiser, legal. né, ver alguma Aham. coisa nesse sentido, para atualizar o valor porque é justo, não para fazer pela média, né? Eu não sei nem se o Isso. Caiado, o Telmo botou, não sei nem se o Caiado tá vendo a gente aqui não, só falei porque foi com ele que eu Olha, eu conversei, tô eu sei que aqui. ele atua aí também, Eu acho né, que ele nessa tá. Eu, área, eu tô sem né? óculos, Ah, entendeu? acabou de Pra entrar aqui, ó, ficar. deu um tchauzinho aqui, né? Eu Então só a vejo gente as tá, letrinhas passando. ele tá aqui sim. Então a gente Que tá legal. acompanhando e vendo, tá tentando ver se a SEDAI faz isso de uma forma que vai valer para todos. Mas enquanto isso, a gente vai tentando ver caso a caso para ajudar nesse sentido, tá? Então fica aí Beleza. Com o certeza. meu gabinete dele já à disposição de Com todos que certeza. estejam precisando. Né? Meu pai tá na live aí, também deve estar interagindo com Falou eles. aqui, boa noite. Então, Legal. desculpa, fiz o parênteses para você estava falando aí dessa coisa das Não, contas que aí não eu tô falando diminuíram, que né? não diminuíram, mas a gente, ao mesmo tempo, quer atender essa família, né? Muitos ficam gratos, a maioria entendeu, fica grato, sempre um que já tinha um descontinho, porque nenhum desconto é cumulativo na vida, né? Não tem condição, mas foi assim que a gente agiu, com bom senso e com canal aberto para os pais, né? A gente ouve, né? Aí faz uma pequena análise. Às vezes, né, a gente já teve, por exemplo, funcionário público, né, pedindo para reduzir. A gente conversa, fala, olha, você tem o seu salário garantido, deixa eu oferecer o que eu ofereceria para você, para um pai que tem um restaurante que está fechado. Então, assim, a gente tem reagido assim, né? Fizemos isso no mês passado, já estendemos isso para o próximo mês e estamos equilibrando dessa forma. Sim, perfeito, perfeito. E, assim, com relação a essa coisa toda das contas, acho que ficou bem claro que não adianta, tem que ser caso a caso e fazer, é o É, correto. Né? Não adianta é. tentar estabelecer uma coisa por lei, tentaram fazer uma lei municipal aqui também, tá? Nunca vai ser. Ah, Apesar da estadual estar rolando, que aí valeria para tudo, mas tentaram fazer uma municipal aqui. Uhum. E assim, a gente conseguiu ali conversar com todo mundo e entenderam, a Comissão de Justiça da Câmara entendeu que no nível municipal isso não podia ser tratado, foi É. considerado inconstitucional e nem para a pauta Inconstitucional. foi. Né? Ou Isso seja, aí. correto, nem para a É, pauta foi. Como é que está a situação, assim, o pessoal do ensino médio que está próximo aí de fazer o Enem? Essa semana a gente começou teve é. muita notícia aí sobre o Enem, aquela discussão que o ministro da Educação no primeiro momento falou que não, o Enem está mantido, vai ser realizado na data prevista, aí começou a ter uma chuva de críticas, né, porque É. a gente sabe que há uma desigualdade grande ainda, né, É. não só na cidade, mas no país. Ele Uhum. bateu o pé, mas a pressão foi grande e ele recuou. É. Hoje foi definido, ele ainda vai dizer quanto que vai adiar, mas Vai vai fazer uma adiar. enquete, né? Então Não, resolveu. é o mais coerente no momento, né? Não, a gente não tem nem o que falar, assim. Se já é injusto com o aluno da rede privada, você imagina com a rede pública, né? E não adianta falar, o aluno da rede pública tem cota, porque cota não é benefício, cota é direito. Ele tem, enfim, isso garantido por lei, ele merece, porque é diferente, não tem jeito, né? E hoje, antes da gente começar aqui, realmente foi adiado, uma decisão coerente. Parece que daqui a pouco, no mês de junho, o ministro vai fazer uma enquete para os alunos que já estão cadastrados, para perguntar se adia para 30 ou para 60 dias. Acho muito coerente adiar para 60 dias. A gente aqui tem lutado incansavelmente com a emoção desse aluno. Você pensa, ele está no último ano da escola, cheio de sonhos. Lá na escola a gente bate meta, ganha pizza, bate meta, vamos para o Outback, aquela coisa de jovem, e eles perderam tudo. Eles estão trancados dentro de casa. Por exemplo, meu filho vai fazer Enem esse ano, né? Então, assim, sem rotina nenhuma, a gente tenta ajudar, mas aí eles perderam
perderam, né? Não estão tendo acesso àquele ano brilhante do último ano da escola e tal. Hoje nós fizemos uma live com uma psicóloga com os nossos, lá da ESPM, com nossos alunos do terceirão, para poder motivar, falar, olha, tem carreira para você, o que você quer, né? Então, assim, é muito justo e acertado essa decisão, na minha opinião, na minha humilde opinião, de adiar. Não tinha condição. A Luísa, que Luísa 2810 fez uma pergunta. Luísa, o que vocês pensam sobre... filha do Tércio, Rafael. Ah, é? Ela é professora também. O que vocês pensam sobre o Enem? A Caçula já colocou a opinião e eu vou concordar que também achei acertadíssimo ter adiado, né? Para que se crie uma condição melhor aí. Vocês todo o colégio, né, fala muito com o pessoal, principalmente do terceiro ano, do ensino médio, sobre as carreiras, as possíveis carreiras que eles devem seguir. Eu lembro na minha época de vestibular, eu fiquei muito em dúvida, até quase o último momento, de ter que definir qual carreira seguiria naquela situação. Como é que vocês trabalham esses testes, assim, com relação às carreiras, vocacionais, coisas, né? Essas coisas? Então, isso é bem interessante, porque a gente tem uma aula para o ensino médio, uma vez na semana, chamado Projeto de Vida, desde a primeira série do ensino médio. Porque isso já é uma introdução, porque a gente já tem, Rafael, autorizado e homologado um novo ensino médio. Né? O novo ensino médio ele começa gradualmente a partir do ano que vem, esse ano foi facultativo, ano que vem ele começa, onde existem os itinerários formativos que os alunos já vão escolhendo a sua área e tal, o que eu acho brilhante, né? Muito bom isso, porque, na verdade, a gente não tem... É o que eu falo para os meus alunos, você não precisa saber o que você quer. Descobre o que você não quer, que você já vai por eliminação, né? Porque eu sou professora e fui fazer, antes de fazer faculdade de pedagogia, fui fazer faculdade de fisioterapia. Rafael, eu não sei o que eu estava fazendo naquele lugar. Eu não tinha noção do que eu queria, mas eu também não tinha noção do que eu não queria, né? Então, saber já o que não quer é um grande avanço para essa escolha. É um belo começo, né? É um belo começo. Então, assim, esse ano a gente já começou com esse projeto de vida e eles conversam sobre carreira, quanto que ganha, quanto que não ganha. E a gente leva os CEOs das empresas, os médicos, os dentistas e vão batendo esse papo. É muito cruel, né? Você escolher com 17 anos o que você quer ser para a vida inteira. Né? É o que eu falo para eles. De repente, você não precisa escolher o que você quer ser para a vida inteira. Vamos por eliminação, vamos ver o que quer, né? Então, hoje a gente teve essa live com essa psicóloga para motivar os alunos, tirar eles dessa inércia, né? Fazer tudo no mesmo ambiente. Eles estudam no mesmo ambiente, vivem no mesmo ambiente, têm aula no mesmo ambiente, conversam com os amigos no mesmo ambiente. Essa falta de ver gente para essa faixa etária é muito perigosa. Eles podem desmotivar. E aí tem um grande problema que chama-se a evasão escolar, né? Eu já tive alguns pais que eu tive que tratar caso a caso, né, do ensino médio, que me procurou, Caçula, meu filho está desmotivado, acho que para esse ano para ele não deu. Eu falei, olha, primeiro que não pode, a sua obrigação como pai, né, perante a lei, manter o seu filho matriculado, mas não somente isso. O que você pode fazer para motivar? Porque um aluno de 17 anos, 16 anos, né, nessa fase da juventude, que passa um tempo longe do aprendizado, ele vai começar a não priorizar aquilo. E aí pode entrar a evasão escolar, a desistência, né? Não só para a rede pública, como para a rede privada também. Perfeito. Só uma pergunta que passou, Vicenzo, que é o rapaz aí do jiu-jitsu. As aulas de educação física, como é que, por curiosidade, como é que tá fazendo? Educação física. Tá fazendo, Rafael. Tá indo. Assim, a gente manda alguns projetos. A gente desenvolveu um projeto, né, com uma aula por semana, uma carga horária mais reduzida. Eu até vi um meme outro dia que a professora de educação física da escola mandou fazer natação na piscininha da varanda. Essas coisas não podem acontecer, tem que ter um bom senso, né? Mas a gente chama de movimento e corpo. E a gente tem a vantagem, assim, a gente trabalha na escola com a Pearson. Hoje a Pearson é a maior empresa educacional do mundo. Então nós temos material documentado de educação física no nosso material didático. Então os alunos têm isso em forma de livro, de apostila, sobre os esportes, enfim. Então tá tendo aula de educação física, assim. E você falou que ele é do jiu-jitsu, né? Inclusive está tendo aula de judô online, né?
judô, nosso professor lá da escola, Lani, que está com a gente há mais de 10 anos, tem feito. Obviamente tem uma perda, né, Rafael? As pessoas estão priorizando aí no seu tempo, mas dá para fazer um trabalho nesse sentido também. Tem que lembrar que a educação física não é só a aula prática, tem a parte teórica também que é importante nesse momento, né? Então, sempre foi. Então, a educação física você une, tem a prática, porque a garotada gosta de, vou lá para educação física porque vai ter sei lá, um futebol, judô, qualquer coisa. Mas tem a aula teórica que, né, pode ser também fortalecida nesse momento. Teórica, que é tão importante quanto. Caçula, vamos lá. Vamos pensar aqui quando acabar esse momento agora. Em algum momento a escola vai reabrir. Por favor. Vai reabrir, talvez as pessoas ainda bem assim com receio dessa coisa da aproximação novamente das pessoas. Como é que você imagina que vai ser a escola? Que tipos de protocolos vão ter que vão ser assim, costurados para tentar botar os alunos no máximo possível com relação à distância das mesas na sala, né, em relação ali toda a parte comum, né, na hora do recreio, por exemplo. Como você imagina que vai ser esse pós-pandemia na volta às aulas? Eu acredito, assim, não tem nada feito, né? São especulações. Eu acredito que, por exemplo, a legislação, ela para uma aprovação de uma autorização, né, para a escola funcionar, é 1 metro quadrado por aluno, né, dentro de uma sala de aula, se é a sua sala com mais algumas folgas. Então, eu acredito que isso deve dobrar. Por exemplo, eu penso que uma sugestão, né, uma turma tem 30 alunos, 15 estudam de 7h30 às 10 e os outros 15 vêm de 10 a meio-dia. Eu acho que vai ser dessa forma, né? Eu acho que a gente vai reaprender a conviver. Essa é a verdade. Reaprender a conviver. Eu acho que os espaços ainda vão ser muito limitados, né? Eu acredito que a gente ainda vai ter que oferecer as duas modalidades, porque existem pais que vão ficar inseguros, então a gente vai ter que dar a presencial e a online para o pai que se sente inseguro. Então, eu acho que a gente vai reaprender mesmo, sabe, Rafael? E aí a gente vai vendo como que essa doença vai evoluir, né? Se ela vai acabar, não vai acabar. Algumas medidas sanitárias a gente já está adotando lá na escola. Por exemplo, eu já mandei fazer máscara para todo mundo, né? Com o logo da escola, para trazer um vínculo, é como se fosse um novo uniforme, sabe? É meio doido, mas vai ser assim. Você bota a blusa, a bermuda da escola e a máscara, né? A gente já está tratando da higiene da escola de uma maneira diferenciada e vivendo um dia de cada vez, Rafael, porque as estratégias que eu pensei na semana passada já não servem para essa semana. Pode mudar tudo. Pode acontecer. Pode mudar tudo. Então, pelo visto, o ensino híbrido, pelo menos ao longo desse ano de 2020, vai ser uma realidade. O presencial e o... Exatamente. Assim, o nosso material ele é todo híbrido já, para dentro da escola. Então, isso que foi muito legal. E existe um conceito na pedagogia chamado sala de aula invertida, que é um desafio para o professor colocar em prática. E agora não teve jeito. O que é a sala de aula invertida? Ela funciona muito bem na Europa. É o seguinte, o professor lança um tema, né? O aluno pesquisa em casa, ele quando volta para a sala de aula, ele volta com as dúvidas e o professor desenvolve a partir da curiosidade do aluno. É uma coisa que a gente tenta muito colocar em prática, muito, muito. Assim, a gente fala, professor, eu vou ver com você. E agora tá fluindo, tá sendo lindo a forma. Olha, eu vi o seu vídeo, professor, e eu vi que eu não entendi bem essa parte, pode me explicar? E a gente começa a explicar a matéria a partir da dúvida do aluno. Então, assim, muitas coisas. Eu acredito que a gente vai ter, depois de muita dificuldade, a escola e o educador que souber, né, aproveitar isso, vai ser uma mudança de realidade. Eu fico, assim, imaginando quando chegarem e falar, a partir do dia, sei lá, a partir do dia tal, as escolas vão poder reabrir. Os alunos que forem com os pais dos professores devem dar aquela vontade louca de um falar com o outro, de abraçar o outro, mas vai ter que ficar todo mundo meio, calma aí, não pode. Controlar isso, talvez no primeiro momento, não seja tão fácil, né? Imagina, bota sua máscara, não pode tirar a máscara.
Vai ser uma, assim, meio que uma loucura, como você falou, para conseguir controlar e botar todo mundo bonitinho, né? É, Talvez seja válido aí, numa pré-abertura, as escolas se adaptarem a fazer um comunicado online com os com pais, com os certeza. alunos, para todo mundo ter ali. Vamos tentar seguir essas regrinhas, né? Um Para manual de que boas práticas, né? Pós-pandemia. eu acho que isso vai ser de suma importância aí para É, o momento logo pré-abertura. E a gente fica doido para acabar logo isso, acompanhando essa questão das possíveis vacinas, dos tratamentos que venham a ocorrer, né? A gente sabe que o contágio, a velocidade do contágio dessa doença é imensa, né? Muitas pessoas não apresentam os sintomas, mas a gente está acompanhando que muita gente fica mal, né? E tem pessoas próximas ali morrendo. verdade. Então não é uma coisa para se brincar. Assim, eu ouvi muita gente falar, quem é a favor de abrir logo tudo. Tem que abrir porque a gente sempre teve falta de leito em hospital, sempre teve a demanda para o hospital sempre foi maior do que a oferta de serviço que o hospital pode dar, que o setor de saúde pode dar. Aí eu só respondo assim, beleza, a gente já estava numa situação em que a nossa demanda do serviço já era maior do que a oferta do poder público. Aí você imagina É, agora botar a Covid-19 no meio disso tudo não para, dá, sei lá, tantas vezes mais aí problema. Então, não dá. né? Tem que ter Não dá. responsabilidade. E assim, às vezes, quando Exatamente. eu paro nessa noia, eu falo, caçula, não foi no Brasil. O mundo passou por isso. Então é uma coisa muito maior do que a gente consegue raciocinar, né? É muito triste, assim, a gente é uma decisão entre o comércio, abrir o seu comércio, ter o que comer ou a sua vida. É uma decisão que ninguém deveria escolher, não tem como colocar. É, Mas a vida ainda vai ser sempre o mais importante, né? Sempre vai ser o exato. mais importante. Que não volta, né? Então, Só quem é, perdeu alguém querido sabe disso, não volta. é isso. Alguém perguntou se a escola pública, dificuldade. Bom, a Flávia Rezec, a diretora, está falando, não, mas as escolas do município estão fazendo aulas online também, muitas estão conseguindo É, se sair muito é. bem, né? É. Dá um Eu alô tenho aqui uma grande para... amiga que é diretora também de uma escola no Complexo da Maré, não sei se ela tá aí, a Daniele, e eu vejo como ela é incansável, sabe? Ela tem grupo de WhatsApp, tá faltando comida? Vem aqui, pega o meu cartão. Ela até estava falando sobre isso. Ela falou, caçula, eu tenho cartão para quem completou todo o cadastro. Eu tenho mãe aqui que nunca trouxe certidão de nascimento, não trouxe os documentos, então não consigo, o cartão não veio. Então houve um movimento aí, né, dos órgãos públicos de tentar entregar tentar minimizar essa dor, porque é uma verdade, assim, né? Os alunos não têm o que comer, às vezes a única refeição que faz é na escola, né? E aí, né? Muito complicado. Exatamente. Bom, estamos quase chegando ao final, né? A gente sabe que o Instagram ele tem aquele limitezinho de tempo e a gente vai Uhum, finalizando para não ser cortado no meio, né, da despedida. Outra vez, aham. na semana passada, fui fazer uma live com o padre, aí na hora da benção, no final, cortou Pô, o tempo perdeu de o uma hora. melhor. Aí eu falei, não, vamos voltar. A gente voltou só para fazer Só pra bênção, só né? para a benção final ali, para dar tudo certo. Mas é isso, assim, eu te agradeço muito por ter assim, aceitado o convite. Mais uma vez agradecer ao seu pai, ao Telmo, ao Tércio por tudo. Né? Agradecer por todos que participaram e espero que tenha sido bem esclarecedor como é que vocês estão sabendo lidar com toda essa situação e saber que esse vai ser um ano de batalhas para todos, porque Sim, mesmo no pós-pandemia vai ser assim bem apertado verdade, para verdade. conseguir dar conta de tudo que aconteceu, né? Uma coisa que a gente via nos É, filmes, mas de repente nos deparamos com a realidade. Aconteceu aqui na nossa frente. Então, quero agradecer a verdade. presença sua, dar um alô para a Jane aqui, que é a assessora, o Conte Bittencourt, que foi um deputado que também sempre trabalhou aí com a educação. Uhum. E É, se pedir para você dar seu recado final, alguma mensagem que você possa uhum. passar para todo mundo. Como professora que sou, eu nunca vou deixar de ser, por opção, por amor, por vocação, por missão, sei lá o que que é. Eu quero deixar todo o meu carinho com essa classe, sabe? Não está sendo fácil, você não vai ser reconhecido em alguns momentos, vai ser criticado, mas tenha a consciência do que você faz, é muito além do que as pessoas conseguem enxergar. Então, não se abata por causa das críticas, não tá bom, a imagem não tá boa, a professora, o vídeo é muito pequeno, porque essas coisas a gente ouve, sabe, Rafael? O vídeo é pequeno, o vídeo é grande, mas você tá dando o seu melhor, sabe? E o seu melhor
está fazendo a diferença na vida de algum estudante espalhado nesse Brasil aí em algum lugar. Então, permaneça, todo o nosso amor aos professores. Sou muito grata a toda essa classe e eu quero dizer que quando tudo isso passar, o nosso nome, às vezes, pode não estar, né, numa praça ou numa medalha Pedro Ernesto, né? Mas ela vai estar no coração de alguém, sabe? E isso faz toda a diferença. Ela vai estar lá guardadinha no coração de alguém. Então é isso, Rafael. Todo o meu carinho e meu amor aos professores. Não tá fácil para ninguém. Mas o Brasil hoje está, eu posso dizer que está na mão dos médicos e na mão dos professores. Eu posso dizer com toda a humildade, mas eu posso falar que isso está acontecendo. Um beijo, foi um prazer, Rafael. Obrigada por essa oportunidade. Espero que tenha atendido aí as perguntas que eu não consigo enxergar, mas acho que foi. Com certeza foi ótimo, bem importante, esclarecedora para muita gente. Aproveito para registrar, até fiz uma postagem, hoje é dia do técnico de enfermagem e do auxiliar de enfermagem. Então, também são duas profissões. Ah, verdade. Então, nesse combate aí contra o coronavírus e todo o nosso respeito também. Tá, muito obrigado a você e a sua família. Também dar um alô aqui, agradecer a presença que eu vi aqui da Márcia e do Guilherme Barbosa, que são pessoas super queridas para mim, aí do Recreio. E agradecer a todo mundo. Caçula, muito obrigado mais uma vez, tá? Fiquem com Deus, se cuidem. Obrigada, sucesso. pessoal. Estou à disposição. Sigam o Colégio São Jorge nas redes sociais. Pode mandar pergunta para lá também, que se tiver alguma coisa que a gente possa contribuir, pode contar com a gente, tá? É isso aí. Obrigado. Obrigada, Rafael. Tchau, tchau, pessoal. Isso aí, pessoal. Acabamos aí o papo com a Caçula Correia, diretora pedagógica do Colégio Santo Jorge. Falamos bastante sobre educação. E amanhã, novamente às 8 da noite, teremos mais uma das nossas lives, aí agora com uma advogada, Ana Paula Rosa. Ok? Obrigado, fiquem com Deus, se cuidem. Valeu.